Galera, a mecânica é dividida essencialmente em duas partes. Uma que trata da descrição precisa do movimento e outra que tenta compreender as causas do movimento. Em essência, a gente classifica em cinemática e dinâmica, né? A dinâmica ela inclui a estática dos corpos em equilíbrio. Essa classificação ela é muito útil aqui no nosso curso. Tá? Sempre que a gente quiser determinar o movimento de um corpo, nós deveremos encontrar suas características fundamentais, ou seja, a posição em um determinado instante, a taxa de variação da posição e a taxa de variação da taxa de variação da posição. Né? Essas duas últimas conhecidas como velocidade e aceleração. Vamos imaginar primeiro que a gente tenha um corpo e esse corpo ele se desloca de um ponto x0 até um outro ponto aqui, ponto x. Ele vai fazer esse caminho aqui e é razoável a gente pensar que ele sai do ponto t0 em um instante de tempo t0, ele chega aqui no ponto x no tempo t. O deslocamento entre x0 e x é o nosso ΔX. E o deslocamento, o intervalo de tempo entre t0 e t é o nosso ΔT. A essa grandeza, ΔX por ΔT, a gente denomina de velocidade. Tá? Velocidade média. Pode ser esse símbolo aqui, né? Essas duas chaves são símbolos para velocidade média, mas é equivalente a gente colocar uma barra em cima. Bom, a velocidade ela é medida em metros, né? Porque ΔT em metros, e o tempo é dado em segundos. Bom, notem então que esse intervalo, desde x0 até x, a gente poderia dividir ele em várias etapas, né? Então, vamos colocar uma outra etapa aqui no meio, etapa x1. Parece claro para a gente que tem um ΔX1 aqui, né? Um ΔX2 aqui, e aqui ele gasta um certo intervalo de tempo Δ1, um certo intervalo de tempo Δ2 aqui. Temos o tempo 0 aqui, o tempo t1 aqui, o tempo t aqui. Tá? A velocidade média seria ΔX, né, que é x menos x0 dividido por t menos t0. Notem que isso daqui vai ficar x menos x1 mais x1. Aí eu não estou alterando, né? Menos x0. Tudo isso dividido por t menos t1 mais t1 menos t0. Aí a gente tem que notar que x menos x1 é o nosso, né, ΔX1 ou ΔX2. x1 menos x é o nosso ΔX1. Esse carinha aqui embaixo é o nosso ΔT2. E esse carinha aqui é o nosso ΔT1. Certo? Então, eu teria algo do seguinte tipo. A velocidade média é o nosso ΔX2 mais ΔX1 dividido por ΔT2 mais ΔT1. Notem que a velocidade não é simplesmente uma média das duas velocidades, né? De ΔX1 sobre ΔT1, ΔX2 sobre ΔT2. Na verdade, é uma média ponderada disso daí. O que a gente queria ver aqui é o seguinte: esse intervalo de distância, né, ΔX, a gente pode diminuir ele, né? Então, se a gente for dividindo esse intervalozinho aqui em várias etapas, né? De uma forma que a gente queira calcular só a velocidade aqui, ó. Uma vez que a gente está diminuindo a distância,
parece razoável também que a gente vai diminuir o tempo para chegar até lá, né? Então, notem aqui o que a gente vai fazer. Velocidade, né? Agora a gente vai tomar um limite quando o nosso ΔT tende a zero. E agora, ao invés de escrever x e x0, eu vou escrever em termos do tempo mesmo. Então, fica x de t mais ΔT menos o nosso x no tempo t, tudo isso dividido por ΔT. Notem que a gente está diminuindo bastante o nosso ΔX. Né? A isso daqui, a gente chega a dx dt. É a própria definição de derivada. É o que a gente chama de velocidade instantânea. E por que velocidade instantânea? Porque é a velocidade naquele instante. A outra, que é a velocidade média, é a velocidade em um intervalo maior de distância e, consequentemente, um intervalo maior de tempo. Tá? Aqui, a nossa velocidade é naquele ponto, naquele momento. Vamos pensar de outra forma agora. Vou dividir o nosso intervalo e aí eu vou ter aqui um ΔX1, um ΔX2, um ΔX3. Parece razoável que o nosso ΔX total, né, a distância entre x0 e x, é dado por ΔX1 mais ΔX2 mais ΔX3. Notem na equação anterior, se a gente tirar o ΔX aqui desta equação, vai ficar ΔX igual a nossa velocidade média vezes o ΔT, né? Muito bem, então, olha só, se o ΔX1 é percorrido num tempo ΔT1, ΔX2 num tempo ΔT2 e ΔX3 num tempo ΔT3, o que a gente pode perceber é que esse nosso ΔX vai ser o quê? V1 barra vezes ΔT1 mais V2 barra ΔT2 mais V3 barra ΔT3, tá? Sendo as nossas velocidades V1 barra essa daqui, V2 essa, V3 essa daqui. Então, a gente tem um resumo para isso daqui, que é a soma de todas as velocidades, né? Vou falar sominha de todas as velocidades vezes o nosso ΔTI. Bom, de uma maneira equivalente, a gente pode fazer o seguinte, diminuir o nosso intervalo de tempo o máximo que a gente quiser. Vamos tomar o nosso ΔX, né, no limite em que o nosso ΔT tende a zero. Tá? Disso daqui, ó, né, da soma dos VI barra ΔTI. Quando a gente toma esse limite, ao invés da gente escrever a soma, né, com o sigma maiúsculo, a gente substitui esse símbolo por um símbolo de integral. As velocidades médias a gente substitui pelas velocidades instantâneas. E o nosso ΔTI fica dt. Lógico que a gente tem que integrar isso de 0 até t. Você pode integrar e encontrar a distância. Bom, galera, então a gente viu que a taxa de variação da posição é uma coisa importante, tá? No entanto, a gente pode também se importar com a taxa de variação da velocidade. Tá? Então, o quanto que a velocidade varia com o tempo. A gente chama de aceleração. Né? Essa é a taxa de variação da posição. Ela também tem a aceleração média, né? Enfim, vale o mesmo que a gente fez lá para a posição. E uma vez que o nosso ΔV é dado em metros por segundo no sistema internacional, e embaixo nós temos segundo, isso daqui fica metros por segundo ao quadrado. Então, notem que, alternativamente, a gente tem um DDT da nossa velocidade, que é dx dt, né? Ou seja, a nossa aceleração
ela também pode ser escrita como d2x dt2, tá? Ou seja, ela é a segunda derivada da posição. Agora vamos lá, ó. Se a gente pega essa equação aqui e agora a gente quer obter a velocidade, o que a gente tem é que, né, o nosso dv é igual ao a dt. Se eu fizer a integral dos dois lados, né, desde v0 até v, e ao v0 corresponde um tempo zero, e ao v corresponde um tempo t, né? Então, a gente vai ter que o nosso ΔV é igual a integral de a dt, desde zero até o tempo t. Tá? Se a gente souber como que a aceleração varia com o tempo, então a gente pode, né, calcular a velocidade. A gente já viu a aceleração também. E aí vamos colocar as duas partes que a gente viu já aqui. E vamos dividir uma pela outra. De v por a, então fica dx dt dividido por dv dt. E aí, ó, o nosso dt a gente pode, né, mandar ele embora. Então fica assim, ó, v dv é igual a dx. Se eu fizer a integração dos dois lados, desde um v0 até um v, o v0 que corresponde a um x0 até x, a gente vai ver que a integral de v dv é v ao quadrado dividido por 2, né? Isso daqui vai desde v0 até v, igual, agora como eu não sei a minha aceleração, deixa ela aí, a dx desde x0 até x. Então, isso daqui vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a 2 integral de x0 até x de a dx. Portanto, olha, a nossa velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a integral de a dx desde x0 até x. Essa é uma forma generalizada para o que a gente conhece como equação de Torricelli, tá? Então, quando a gente não sabe o tempo, a gente utiliza essa equação aí, essencialmente. Muito bem, galera. Então, vamos para alguns movimentos característicos aí de cinemática. O primeiro movimento característico é o movimento uniforme. A característica dele é que a aceleração igual a zero. Muito bem, então, se a nossa aceleração é igual a zero, notem lá que o meu ΔV, que era a integral de a dt, vai ser igual a zero, né? Ou seja, v menos v0 igual a zero. Portanto, a nossa velocidade é igual à velocidade inicial. Ou seja, a velocidade é constante quando a aceleração é zero. E aí, quanto que vai ser o nosso ΔX? Velocidade é constante, né? Então já sai para fora da integral. Integral de 0 até t de dt. Tá? Então fica que o nosso ΔX é igual a v vezes ΔT. Ou melhor, x menos x0 é igual a v dt, v ΔT, né, ou vt. Então, x é igual a x0, x é igual a x0 mais v vezes t. Tá? Então, a gente descobriu o movimento, a gente calculou o movimento uniforme, tá? Quando a gente fala em calcular o movimento, a gente está querendo encontrar a aceleração, a velocidade e a posição, tá? Então, a aceleração é zero, a velocidade é constante e o x, né, a posição, é x0 mais vt.
E aí a gente tem também uma outra característica, que é o movimento uniformemente variado. Ele tem uma característica de ter uma aceleração constante, certo? Ou seja, ele acelera constantemente. Então, nós temos que o nosso ΔV é igual a integral de A dt, né? Então, fica A integral de dt, de 0 até t. Então, nós temos que o nosso V menos V0 é igual a A vezes t, né? Resolvendo a integral de dt aí, A vezes t. E, portanto, no movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais a t. Para a gente calcular a nossa posição, a gente vai fazer aqui, ó, ΔX, né, que é igual a integral de V dt. Né? A gente já tinha visto que a velocidade agora ela é V0 mais AT, tá? dt. Essa integral é de 0 até t, né? Então fica, né, duas integrais. V0 integral de dt mais a integral de t dt. Os dois de 0 até t, de 0 até t. Tá? Portanto, notem que a nossa posição x é igual a x0 mais v0t mais a integral de t dt é t ao quadrado dividido por 2. Determinamos o movimento uniformemente variado, que é composto por aceleração constante, velocidade v igual a v0 mais at, e a posição é x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. A gente também pode ver, né, utilizando a equação de Torricelli, que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a integral de a dx de x0 até x, né? Então fica assim, ó, v0 ao quadrado mais 2a integral de x0 até x dx. A é constante, já pus para fora. Portanto, o nosso v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Essa equação de Torricelli que vocês já devem ter visto eventualmente em algum momento na vida de vocês. Eu vou resumir o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vamos fazer aqui um gráfico. Nessa primeira situação aqui, ele é uma reta, né? Em que esse ponto aqui é o meu x0, tá? Ele pode variar, se for negativo é para baixo da linha horizontal. E nós temos aqui uma inclinação nessa reta, né? Essa inclinação aqui, a tangente dela é numericamente igual ao meu V0. No outro lado, o que nós temos é uma parábola. De novo, esse ponto é o ponto x0. Essa parábola é uma parábola para cima, né? Tendo para cima, se o meu A for positivo. Se o meu A for negativo, ela é uma parábola para baixo. E o V0 vai balancear para mim onde é que a minha parábola tem o ponto máximo dela. Muito bem, então resumindo aqui o que a gente viu hoje, posição, velocidade e aceleração, todas como funções do tempo. Se a gente quiser determinar, sabe a posição e a gente quer determinar a velocidade, a gente faz a derivada, né? Se a gente tem a velocidade e a gente quer determinar a posição, a gente faz a integral, operação inversa. Se a gente sabe a velocidade e quer determinar a aceleração, a gente faz a derivada. Se a gente sabe a aceleração e quer determinar a velocidade, a gente faz a operação inversa. Se a gente souber a posição e a gente quiser determinar a aceleração, a gente tem que fazer a derivada segunda, tá? De
d2x, dt2. Agora, o inverso, a gente precisa utilizar uma EDO. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. É uma equação diferencial ordinária. Muito bem, se você não souber o tempo, você tem a equação de Torricelli.